irmãos, por estar na casa do Senhor esse dia. Vamos ver vocês aqui também. Vamos começar com coração silencioso, pedindo ao Senhor para abençoar nosso culto, preparar nossos corações para adorarmos o Senhor. Deus, Pai Celestial, muito bom por estar aqui na tua casa nesse dia, Senhor, dia bonito que o Senhor deu para nós, para adorar o Senhor. Pedimos, Senhor, para abençoar nosso tempo juntos, ouvindo tua palavra, cantando músicas, de louvor ao teu nome, lendo a tua palavra sendo abençoada por Cristo. Pedimos, Senhor, para nós que abrir nossos corações para ouvir de ti nesse dia. Esse é o dia do Senhor. Adoramos o nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com uma leitura da palavra de Deus. A leitura bíblica hoje é Salmo 78. Salmo capítulo 78. Versículos 24 a 35. Salmo 78, versículos 24 a 35. Eu pedi a minha esposa hoje para ajudar na leitura hoje. Então eu vou aqui na frente. Vamos ficar de pé, por favor, para a leitura da palavra de Deus. Salmo 78, versículos 24 a 35. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu o cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e volagres como areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram, a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se levou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem no sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Deus abençoe a tua palavra. Ainda em pé, vamos cantar uma música de louvor, pedido de oração ao nosso Deus.
Senhor nosso Deus, nesse momento te adoramos mais uma vez. Que seu nome seja levantado, exaltado entre nós. E nós podemos ouvir tua voz, que o Senhor seja glorificado através do nosso culto, nossas palavras, nossas músicas, tudo que nós fizemos. Tudo para sua glória e honra. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar? Vamos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém. Mais um domingo, estamos aqui reunidos para adorar o nosso Senhor. Aqui viemos te adorar. Amém. É isso? Esse é o desejo do teu coração. Você sair de casa. Podemos nos dividir para nossas salas. Vamos ter a nossa escola bíblica dominical. Irmãos, peço que você abra a sua Bíblia no livro de Malaquias. Livro de Malaquias, capítulo 1. O último livro aí do Antigo Testamento na nossa Bíblia. Vou olhar um pouco mais para o capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Malaquias. E hoje eu quero ler todo o capítulo 1. Mas ele faz parte do todo o contexto hoje da aula. Vamos relembrar o que nós falamos semana passada, mas agora definitivamente no livro de Malaquias. Desde que você acompanha a leitura, a minha tradução é revista e atualizada. Malaquias capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso fará ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar.
Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira! Me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de podermos adorar ao Senhor, cantar ao Senhor, orar ao Senhor, ler a Tua Palavra. Obrigado pela bênção de nos reunir como igreja, Senhor. Fala no nosso coração. Nós pedimos ao Senhor, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine nessa aula, para que vivamos de maneira a agradar ao Senhor. Aceita, Senhor Deus, o nosso culto. Aceita a nossa obediência, Senhor Deus, para que o Senhor mesmo seja honrado. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que está acontecendo aqui em Malaquias capítulo 1? O que está acontecendo aqui? Eu tentei ler de uma maneira que fizesse algumas pausas, para que a gente pudesse pensar o que está acontecendo aqui. Alguém resuma isso? Rebeldia. O que mais, irmãos? Ingratidão, descaso, indignação. Irmãos, é isso que está acontecendo aqui. Indignação, descaso. Como ele chama a mesa do Senhor aqui? Desprezível. A comida que era oferecida, né? Como ela é chamada aqui? Imunda. Era assim que estava. Sabe o que estava acontecendo aqui? Onde você imagina que isso estava acontecendo? Onde? No templo. Isso num culto. Em um culto. Por quê? Trazia ali as ofertas, né? Para que o sacerdote fizesse esse sacrifício fosse feito por cada um daquelas pessoas que traziam. E a pergunta do Senhor é muito profunda. Aceitaria o Senhor isso? Aceitaria isso? Queridos, estavam literalmente oferecendo para o Senhor o mínimo necessário para se ter um culto a Ele. O culto precisa ter oferta? Então, Joia, então dá traz um animal aí qualquer, para que a oferta seja feita. Mas e o ritual? Não, tá bom, vamos fazer de qualquer jeito, está tudo certo. O Senhor vai aceitar. O Senhor faz perguntas assim, categóricas para eles. Nós vamos ver um pouco mais desse capítulo aqui. Mas assim, se vocês trouxessem essa oferta para o governador, ele aceitaria isso? Para alguém do mundo, isso não prestava. Eu vou aceitar isso? Irmãos, isso é muito profundo. Isso é muito profundo quando lidamos com a igreja, quando lidamos com a adoração, quando lidamos com o culto, com prestar esse serviço domingo após domingo ao Senhor, quarta após quarta. Como nós fazemos? Lembra de uma expressão que eu digo para você que particularmente eu acho muito ruim? Vamos fazer uma devocionalzinha, né? A gente faz uma oração, uma devocionalzinha. Eu entendo que às vezes as pessoas não querem diminuir, eu entendo isso, né? Falar que é um período de tempo pequeno, entendo isso. Mas particularmente eu não gosto. Devocionalzinha? Como assim? Não faz. Não, pastor, é só uma reunião simples ali, faz uma devocionalzinha breve.
Não precisa. Não precisa fazer devocionalzinho. O Senhor não precisa disso. O Senhor não precisa disso. Quando nós adoramos ao Senhor, é algo que aconteceu na nossa vida. Então nós viemos em gratidão. Por isso nós chamamos de culto de adoração. Né? Culto de adoração. Nós queremos adorar Ele por tudo que Ele tem feito. É isso que nós precisamos entender. E é o que está acontecendo com Malaquias aqui. Nós vamos olhar um pouco mais aqui para esse texto. Uns slides aqui. Né? Versículo 1 ao versículo 3. O que nós vimos semana passada, esses versículos. E qual é a pergunta ali? Aliás, qual que é a afirmação e qual que é a pergunta? Qual que é a primeira? Qual que é a afirmação? Desses 3 versículos aqui. Eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado. Simples assim. O Senhor não deixou dúvidas para o povo com relação ao que Ele, Deus, demonstrava e via as pessoas com relação àquele povo. O que Ele falou? Eu vos tenho amado. Como eu disse aos irmãos, nós vimos isso semana passada. Mas assim, vamos relembrar algumas demonstrações de amor de Deus para aquele povo. Vamos lá. O povo daquele período ali de Malaquias. Voltaram no cativeiro. É uma demonstração do amor de Deus. O que mais? Os muros foram reconstruídos. Demonstração do amor de Deus. O que mais? A lei foi restaurada. Mais uma demonstração do amor de Deus. O que mais? O templo foi reconstruído. Mais uma demonstração do amor de Deus. Queridos, olha quantas coisas que o povo poderia só olhar para trás. Quando o Senhor falou, eu vos tenho amado, rapidamente na cabeça deles assim, peraí, realmente, o Senhor nos trouxe do cativeiro, o Senhor restaurou a lei, o Senhor fez com que os muros fossem reconstruídos, o Senhor reconstruiu o templo. Olha a demonstração de coisas que o Senhor tem feito a nós como nação. Mas qual foi a resposta do povo? O que eles têm amado? Olha isso. Você e eu temos motivos diversos para adorar o Senhor. Se eu vou perguntar para cada um de vocês, sei que cada um de vocês tem motivo diverso para adorar o Senhor. Motivo diverso para chegar para o Senhor e não perguntar para Ele o que o Senhor tem nos amado. Faça uma reflexão na sua vida. Do domingo passado para agora. Como Deus tem cuidado de você? Quanto Deus tem sustentado você? Como Deus tem cuidado de você? Olha o seu passado mais recente, 1 ano atrás. 2 anos, 5 anos. Quando Deus converteu o teu coração, a partir de lá, você começa a enxergar o mundo, a realidade, as pessoas de uma maneira diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus está te dando clareza com relação a isso. É motivo de gratidão. É motivo de gratidão você saber que o Senhor salvou você por intermédio do sangue de Cristo. Motivo de gratidão. Então essa pergunta deles é absurda. Por que o Senhor tem nos amado? Vocês estão vindo para o templo, povo. Vocês estão vindo para o templo estava destruído. Vocês estão vindo adorar. Vocês estão vindo para prestar a mim um culto de gratidão. E vocês perguntam por que nós temos amado? Aí o Senhor é muito categórico em dizer para eles, em responder para eles. Não foi Esaú o irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei Jacó. E aborreci Esaú. Por quê? Por quê? Por que Deus amou Jacó e não amou Esaú? Porque Ele é Deus. A resposta mais correta que tem. Porque Ele é Deus. Lembra-se dessa palavra que nós vimos? A letargia. Alguém leia, por favor? Estado de profunda e prolongada consciência, semelhante ao sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual retorna logo a seguir. Derivação, por extensão de sentido, capacidade de reagir e expressar emoções, apatia, inércia ou desinteresse. Então o povo estava vivendo uma letargia espiritual, em desinteresse. Ah, tem que fazer um culto? Vamos fazer um culto de qualquer jeito. Ou vamos fazer do jeito que a gente
quer. Por quê? Porque o Senhor tem nos amado. Por que o Senhor tem nos amado? Olha isso, queridos. Foi o Senhor quem disse que eles estavam considerando a mesa do Senhor desprezível. Foi o Senhor que disse isso. O Senhor que conhece corações. O livro de Malaquias, assim como a palavra de Deus, é tão atual. É tão atual. Você não pode sair da sua casa e falar assim: eu vou lá pro culto, né? Tenho que ir. Eu tenho que ir. Os irmãos não. De repente perguntavam para mim porque eu não fui. Eu tenho que ir. Não pode. Não pode ser letargia. Você tem que vir com aquele coração de adorador. Aquele que vem chegar e fala assim: eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu vou para mais um culto. Louvado seja o Senhor por isso. Eu vou aprender da palavra de Deus. Eu vou conhecer mais o Senhor. Eu vou desfrutar da comunhão com os meus irmãos. Isso tudo é fruto do amor de Deus na minha vida. Louvado seja o Senhor por isso. Então, para mim, é algo mais importante na minha vida. Por isso que eu disse a você que não há lugar melhor nesse mundo que você possa estar que não aqui. E quando eu digo isso, você sabe muito bem que não é pelo prédio. É pela estrutura, é pelo propósito, é pelo objetivo, é pelo foco. Adorar o Senhor. Não há lugar melhor. Tem outros de nossos irmãos fazendo isso em outros ajuntamentos, onde eles estão adorando ao Senhor. Ali é o melhor lugar onde eles possam estar. Isso, queridos, isso é adorar o Senhor. Isso é vir para o culto. Isso é vir para uma EBD, isso é querer aprender, isso é querer conhecer o Senhor. Não é simplesmente conhecimento intelectual, ainda que o seu intelectual seja também alimentado, né? Que você possa entender, compreender, mas o seu coração é preenchido. É assim que se adora ao Senhor. Não é chegar lá e falar assim: tá lá, né? O que é que está lendo mesmo? O que está lendo? O que você está falando mesmo? Nós estamos aprendendo o quê? Precisa ver a adoração. Olha só. No slide que nós vimos, as duas perguntas, né? O senhor diretor tem amado, e nós fizemos uma ligação aqui de Gênesis 25 para Romanos 9. Peço que o irmão abra em Romanos 9 e daqui a pouco leia para a gente do versículo 9 a 13. E outro irmão vá para o Gênesis 25, versículo 23 ao 26. Então o irmão abre Romanos lá e eu vou ler Gênesis capítulo 25. Eu leio aqui para você Gênesis capítulo 25, versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. O Senhor está dizendo aqui: um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias, para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos do seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo vestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca nos deu a luz. O Malaquias traz esse pensamento para os irmãos. Quem foi o primeiro a sair do ventre? Esaú. Quem tinha o direito da primogenitura? Esaú. Bom, é isso. Aí tem acontecido que Esaú estava caçando, né? Davi estava cozinhando, e aí ele chega e ele fala: estou a ponto de morrer, né? O Esaú, estou com muita fome. Davi fala para ele: me vende o direito de primogenitura, ele vende o direito de primogenitura. Por que Esaú vende o direito de primogenitura? Porque para Esaú não era importante. O mais importante para Esaú é matar a fome dele. Esaú não está preocupado com Deus. Esaú está preocupado com ele. Isso revela-se no coração dele, né? Isso é claro no coração dele. Para o irmão que abre Romanos 9, versículo 13.
Porque a palavra da... Desculpa. A partir do 9? Capítulo 9, versículo 9 a 13. Porque a palavra da promessa é esta: porque esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Quando Deus falou que o mais velho serviria o mais moço? Quando Deus falou para Rebeca? Antes deles nascerem. Foi por coisa que Esaú fez? Ah, pastor, mas ele vendeu o direito de primogenitura? Isso estava debaixo da soberania de Deus. Isso é controle. Isso é poder. O Senhor falou: o mais novo vai servir, o mais velho vai servir o mais novo. Romanos 9 diz, no versículo 14 e 15: que diremos, pois? É uma pergunta. Há injustiça da parte de Deus? Responda. Sim ou não? Por que não há injustiça da parte de Deus? Por que ele escolheu Jacó e não Esaú? Se não foi justo, não? Seja sincero. Ai, pastor, eu cometi pecado. Seja sincero. Há injustiça? Não, por quê? Acabou, porque ele é Deus. Olha a continuidade do versículo. Paulo já diz. Paulo faz essas perguntas retóricas, né? A pergunta que faz a pergunta e já responde. Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: vamos ler todos juntos? Terei misericórdia de quem... Todos juntos. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Ponto. Ele é Deus. Ah, pastor, mas por que Deus não salvou fulano? Por que ele salvou você? Fala para mim. Por que Deus escolheu você? Dá um mérito seu. Ah, pastor, a minha presença lá na igreja de Dom Pedro é fundamental. Né? Eu sou bonzinho, né? Eu sou o supra-sumo da fé cristã, né? Ele salvou porque tem compaixão, porque ele amou você. Essa era a resposta para o povo de Malaquias. Gente, vocês vêm me adorar aqui com esse animal coxo, com esse animal enfermo. Meu nome é adorar entre outras nações. Mas eu amei vocês. E olha o jeito que vocês estão prestando culto a mim. Irmãos, fala para mim se muitos cristãos fazem isso hoje. Muitos cristãos às vezes vêm para o culto e ele não vem para o culto. Ele não veio. Ele está em outro lugar. Ué, diga para mim, onde você dedica as suas melhores horas? Você não vai falar em voz alta. É bom que você não fale. Mas de repente você pensou no seu trabalho. Você se prepara no domingo para descansar, para segunda-feira fazer o melhor trabalho. Por quê? Porque lá você ganha dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro é importante para você. Porque muitos cristãos não se preparam no sábado para vir adorar no domingo. Porque o culto ao Senhor é importante. Talvez não tanto. Estou errado nessa minha conclusão, irmãos? Quais as suas melhores horas de concentração, de adoração, de agradecimento, de louvor? Momentos da cultura ao Senhor. Não vai querer trazer um mau culto. De jeito nenhum. Olha só, queridos. O que o Senhor fala para Rebeca, 2006 a.C. O que Paulo está trazendo para os irmãos de Roma, 58 depois de Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela. Ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação da justiça. É isso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura. Antigo e Novo Testamento. Então, essa é a bênção que nós entendemos que a Escritura, quem inspirou a Escritura
o próprio Deus, o seu Espírito Santo. Tivemos autores, Moisés, né? Samuel, Daniel, o Paulo, Pedro, mas é um só autor, é o mesmo pensamento. A escolha de Deus lá, né? Por Jacó, é a mesma escolha de Deus pelo povo de Malaquias, é a mesma escolha de Deus pela igreja hoje. Isso é a fé cristã. Isso é adorar o Senhor. Entende, queridos? Não são simplesmente algumas horas, são as melhores horas. As melhores horas. Quero fazer uma reflexão com os irmãos? Para a gente pensar um pouquinho nas perguntas aqui, né? Em que você vos amado? Vós dizeis isso. O Senhor respondeu, eu vos tenho amado. Mas vocês dizem, em quem vos temos amado? O Senhor fala da sua escolha. Agora, olha o que diz Deuteronômio capítulo 7, versículo 5. Alguém leia. Mas assim lhes farei, educarei os seus carnes, dobrarei as suas colunas, cortarei suas azeres, queimarei a fogo as suas imagens. Desculpa, irmãos, o foco está no versículo 6. Vamos dizer, seu Marcos, por favor. Isso. Porque tu és o povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, assim que seja o seu próprio povo, assim que todos os povos te adorem na terra. Queridos, o Senhor escolheu. O Senhor escolheu a esse povo. Versículo 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres menor de todos os povos. Aí o versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou como um poderoso e vos resgatou a casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Quem está escrevendo esse livro? Moisés. Em que momento ali do Deuteronômio? Onde eles estavam? Estavam no deserto. O que ia acontecer dali depois? Entrar na terra prometida, certo? Por que Deuteronômio está trazendo essa informação? O que significa o livro de Deuteronômio? Relembrar. Era uma repetição. É isso que quer dizer Deuteronômio. Para a próxima geração que entraria na terra. O que eles deveriam saber? Não é porque eles eram mais numerosos. Não havia méritos neles. A graça do Senhor agindo em escolher aquele povo. Ponto. É isso. É assim que é. Agora o Senhor faz algumas perguntas lá em Malaquias. Volte lá para o livro de Malaquias. Descendo a sua marcação aí. Deus faz outras perguntas aqui. Importantíssimas. A partir do versículo 6. Deixei grifado aqui para nós, né? O filho, o que ele faz? Honrar ao pai era a princípio, sim ou não? Continua sendo? Sim. Então todo pai, todo filho deve honrar o teu pai? Acabou. Então o filho honra o pai, como princípio do Senhor. Está certíssimo. E o servo, não aparece aí, por isso que eu coloquei entre parênteses, o servo honra o seu Senhor. Não é verdade? Na matemática, é isso? É isso. A quem honra, honra. A pergunta do Senhor: se eu sou o pai, onde está minha honra? Se vocês entendem que o princípio é do filho honrar ao pai, vocês me têm como um pai, mas vocês não me honram? Se eu sou o Senhor, agora, saiu da esfera familiar ali para a esfera social, né? Se eu sou o Senhor e vocês dizem que são os meus servos, onde está o respeito comigo?
Irmãos, fica mais claro que isso? Fica mais claro que isso? Agora, a minha pergunta é, você tem o Senhor como o Senhor da tua vida? Você tem Deus Todo-Poderoso como teu Pai? A honra e o respeito tem sido dado a Ele? Sabe a minha questão quando eu vejo cristãos com o coração endurecido pelo pecado e não se arrependem? A minha principal questão não é o mal que ele faz para mim, nem o mal que ele faz para nós, como igreja. É o quanto ele está dizendo para o Pai: eu estou desonrando o seu princípio. Eu te chamo como Pai, mas o pecado ao qual eu estou desfrutando é mais importante do que a honra que eu devo ao Senhor. Sim ou não? Irmãos, quando alguém escolhe desobedecer um princípio, primeira coisa que ele está dizendo: o Senhor é meu Pai, mas eu estou desonrando o Senhor. É simples assim. É simples assim. Eu digo que o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu sou o teu servo, mas eu não respeito. Por quê? Porque quando os meus desejos estão na frente, o Senhor não é prioridade. É a mesma coisa que estão fazendo aqui, irmãos. É tão atual quanto isso? Quem está dizendo isso para eles? Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso para eles? O próprio Deus, irmãos. Então Deus exige de vocês de mim reverência, sim ou não? Porque isso é natural, não é verdade? Veja um filho desonrando o pai. Coisa mais triste que é. Você olha para aquilo e você fala que isso é uma afronta ao princípio de Deus. Isso é uma afronta ao princípio do Senhor. É muito mais do que desonrar os pais terrenos, ainda que isso seja marcante. É ir contra o Senhor. É falar para ele: eu não honro o princípio que o Senhor estabeleceu. Por isso que Romanos 1 diz que os homens serão indesculpáveis. Porque diante de Deus, eu fico pensando, a primeira coisa que vocês, que essas pessoas irão ouvir, falar assim: vocês me respeitaram como deveriam? Lembra quando Paulo escreve aos Filipenses que todo joelho se dobrará? Ali não é adoração, ali é rendição. Ali todo joelho se dobrará porque fala assim: eu não honrei esse Senhor, eu não adorei esse Senhor, eu não respeitei esse Senhor. Por isso, irmãos, pecado, a gente precisa ter noção de pecado. A gente precisa ter noção de pecado. Quem sabe o Senhor nos deu um tempo, um acampamento, por exemplo, para a gente estudar sobre o pecado. Por mais que seja muito ruim, como ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Pecado é uma escolha de desonrar a Deus deliberadamente. Pecado é uma escolha de fazer a sua vontade acima da vontade de Deus. Pecado é você dizer: eu sou o Senhor, e não o Senhor. Pecado é dizer: eu tenho o poder, o Senhor não. É que parece, quando você floreia: não, mas isso é por causa da idade. Não, isso é porque é mulher. Não, isso é porque é homem. Não, pastor, isso é porque é idoso. Não, pastor, isso é por causa da situação. Não, isso é por causa que a pessoa se viu nessa circunstância. Não é, irmãos. Isso é escolha. Isso é escolha. Por isso que pecado, quando é confrontado, a pessoa precisa ter essa reflexão. Crente se arrepende. Crente se arrepende. Isso é conversão. Isso é ser salvo. Olha aqui como fica o princípio. Fica gigante. Vamos continuar aqui nos versículos. Sacerdotes, e desprezais o meu nome. Qual a pergunta dos sacerdotes? Qual a pergunta? Pode ler. Por que nós estamos desprezando o teu nome? Nós não estamos aqui como sacerdote? Nós estamos aqui no ofício? Estamos aqui fazendo as coisas? Não é a gente que cuida da adoração? Vamos lá, estamos fazendo, Senhor. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda pergunta: em que havemos profanado? Em que te havemos profanado? Vocês sabem que isso é errado, que isso é pecado, que isso é uma afronta. Nisto pensais. Por que Deus pode dizer que nisso que estavam pensando? Por quê?
que Deus pode dizer que é nisso que eles estavam pensando? E Deus conhece o coração, irmãos. Deus conhece literalmente o coração. Nisso que vocês estão pensando. Essa atitude de vocês aí é só uma demonstração do que vocês estão pensando. O que vocês estão pensando? Alguém leia, por favor. É isso. É digno de desprezo. Qual a reverência nisso, queridos? Qual a honra? Fazer de qualquer jeito? Tá bom, sim. Não vai vir muita gente mesmo. Tá bom, sim, é domingo de manhã. Tá bom, assim, é o último domingo do mês. Tá bom, é quarta-feira. Não precisa se preparar não, tá bom. Depois a gente lê e canta, coloca mais coisa, né? Tá bom. Tá bom, irmãos? Como tá bom? Como tá bom? A gente vai pedir ao Senhor para aceitar a nossa adoração vindo de mãos pecadoras como as nossas? Fica distante de nós? Próximo slide, eu quero ler para você aqui. Deuteronômio 15, 19 ao 21, eu vou ler para você, é o texto que está aparecendo no slide. Todo primogênito que nascer do teu gado ou das tuas ovelhas, o macho consagrarás ao Senhor, teu Deus. Com o primogênito do teu gado não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Comerás perante o Senhor, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar em que o Senhor escolher. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo, ou cego, ou tiver outro defeito grave, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Alguém tem alguma outra interpretação disso? Claro ou não? Quanto mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá bom, todo domingo a gente faz isso? Todo domingo a gente faz isso? Então a gente canta mais ou menos, toca mais ou menos, a gente ensina mais ou menos, a gente lê mais ou menos. Bom, pastor, domingo após domingo a gente faz a mesma coisa. É? É assim? É assim? Eu desejo que não seja assim na sua vida. Eu desejo que não seja assim. Eu desejo que você tenha saído de casa hoje, você vai ser o adorar o Senhor. Eu vou cantar. Eu vou ler. Eu vou prestar atenção na oração e vou dizer amém, porque assim é. Eu vou estar lá, eu vou desfrutar a comunhão com os meus irmãos. Eu vou. É o mais importante para mim. Eu estou muito bem fisicamente, mas eu não posso estar em outro lugar. Posso estar. Não tem como. É junto com um povo que Deus salvou, eu sou grato por isso. Então eu estarei lá, não só presente fisicamente, eu estarei como um adorador. É isso que eu vou fazer. Quando trazeis um animal cego para sacrificar, não é isso mal? Responda para aqueles. Responda essa pergunta do Senhor. Vamos lá. Quando trazeis animais cegos para sacrificar, não é isso mal? Sim ou não? Sim ou não? E por que isso é mal? Oi? Ele disse na lei. Não é para trazer. Tem que ser o melhor. Tem que ser o consagrado. Tem que ser o separado. É o melhor. Não mais ou menos. Não mais ou menos. Então quando vocês estão trazendo isso não é mal? Quando vocês trazem o coxo ou o animal enfermo, não é isso mal? Sim ou não? É mal, é ruim, não presta. A mesa do Senhor não é desprezível, mas o que vocês estão fazendo é desprezível. O Senhor diz algo muito marcante nesse texto que eu li, aqui no capítulo 1 de Malaquias. Vocês perceberam? O que o Senhor fala? Eu não aceito. Irmãos, Isaías capítulo 1 é um dos textos também tão confrontadores como esse. As pessoas estavam orando, o Senhor está virando o rosto. Isso é sério, irmãos. Pastor, mas nós estamos na época da graça.
Hoje estão cobertos pelo sangue do Senhor Jesus. Sim, Jesus é justiça, irmão. Jesus é justiça. Nosso Salvador já veio. Ele pagou por nós. Pagou pelos nossos pecados. Olha isso. Isso é profundo. Continuar lendo para os irmãos. Versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus e nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. O que te chama a atenção nesse versículo, irmãos? Diferente do que nós acabamos de ver. O que te chama a atenção nesse versículo? Eu grifei algo que é assim, marcante nesse versículo. Vamos lá. Será que Deus vai aceitar? Aceitar o quê? Aceitar a pessoa. Aceitar a pessoa. Olha isso. Já não é a questão do coxo. O coxo, o animal enfermo, era só uma demonstração do que estava o quê? Nesse coração. Esse coração estava querendo adorar a Deus. Então olha o que o versículo diz. Agora, pois, suplicai em favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa oferta? Podia ser a pergunta, não é? Não, qual que é a pergunta? Aceitará ele a vossa pessoa? Aceitará ele a vossa pessoa? Irmãos, Romanos 12. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como santo e agradável a Deus. O que se apresenta? Vosso corpo. A gente não sacrifica mais. A gente não traz mais animal aqui. O cordeiro sem defeito morreu naquela cruz para pagar o nosso pecado. Hoje nós somos o sacrifício vivo. Nós viemos para adorar o Senhor. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por isso que na sequência do versículo, ele diz que vocês precisam transformar a vossa mente. Olha isso, irmão. Vamos lá, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis. Não, a ideia de não vos conformar é não tomar a forma. É isso que está dizendo. Não tomem a forma. Não vos conformeis com o quê? Com este século. Por que um culto não pode ser mundano? Porque o mundanismo tem a ver com este século. A nossa mente não pode ser moldada por este século. Olha isso. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o Senhor aceitaria aquela oferta? Não. Não aceitaria. Mas ele não aceitaria a pessoa que estava no coração trazer aquela oferta. A minha pergunta é: você veio para adorar o Senhor? Se não veio, irmãos, peça perdão agora. Fala: Senhor, eu estava trazendo animalzinho coxo. Me perdoe. Eu estava trazendo enfermo. Até agora. O Senhor falou no meu coração: me perdoe. A partir de agora eu quero fazer o melhor. O Senhor é digno. O Senhor é Pai. O Senhor é Senhor. O Senhor é soberano. O Senhor me ama. O Senhor conhece meu coração. Irmãos, não façam mais ou menos. Não façam. Venha para adorar. Ai, pastor, mas eu estou com algumas dores. Venha para adorar com dor e tudo. Ah, pastor, eu estou preocupado. Venha adorar o Senhor com a sua preocupação. Venha. Venha, porque você é um salvo, você é uma salva.
você tem relacionamento com Deus, você desfruta desse relacionamento, eu vou fazer o melhor. O melhor que não alcança a sua mão fazer. O melhor. É assim. Esse é o crivo. É para o Senhor. Continuidade do texto de Malaquias. Volte lá para Malaquias. Versículo 10, irmãos. Prestem bem atenção no versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem feche a porta, para que não acendesse em vão debalde o fogo do meu altar. Melhor que não tivesse culto. Olha isso, irmãos. Tomara que tivesse alguém que parasse tudo isso. Sem teatro. E você não tem adoração. Você não tem adoração. Não tem temor. Não tem reverência. Não tem respeito. Não tem honra. Não tem adoração. Olha o que o Senhor diz. A continuidade do versículo 10. Eu não tenho prazer nas ofertas. Sim ou não? O que o versículo diz, queridos? Não tenho prazer em vós. Não tenho prazer em vós. Irmãos, dá temor ou não dá? Não faço mais ou menos. Eu sempre uso uma expressão aqui na nossa igreja, porque eu creio nisso. Não brinque com a igreja de Deus. Não brinque com a igreja de Deus, irmãos. Não brinque. Não brinque. É de Deus. O que está acontecendo aqui é de Deus. O que está acontecendo aqui é do Senhor. Já estou meditando aqui na palavra. Não brinca, não. Não brinca. Eu vejo às vezes pessoas deliberadamente agindo assim, sabe? Brincando com a igreja. Não mexe com a igreja. Não mexe. O Senhor está dizendo, entre os seus, eu não tenho prazer nesse tipo de adoração. Eu não vou aceitar a vossa oferta. Veja só a frase, a construção da frase. O Senhor não tem prazer em vocês. Então a oferta que vocês estão trazendo não está valendo de nada. Então antes de fazer a oferta, a mudança acontece aonde? Aqui, ó, no coração. Não adianta parecer para os outros que está tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Não tem adoração. Deus está olhando. O que o Senhor Jesus falou lá para os fariseus lá? Hipócritas, né? Por quê? Eles me louvam com os lábios, mas o coração está onde? Longe de mim. Irmãos, a adoração a Deus tem a ver com intimidade. Você e Deus. Eu acredito que você veio adorar o Senhor. Creio fielmente que todos aqui vieram para adorar o Senhor. Todos aqui vieram. A questão é que o Senhor conhece a oferta que você está ofertando. Porque Ele conhece você. O texto continua. Mas desde o poente, o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Quem alcança as nações? Quem alcança os povos? O Senhor. Ele tinha dado essa promessa, já não tinha? Ele tinha dado essa promessa a quem? Sabia, pastor, que eu voltar para ele refletir aqui, né? Para quem o Senhor tinha dado essa promessa de abençoar as nações? Abraão, aonde? Aonde está escrito isso? Gênesis. É interessante como saiu Gênesis, né? Gênesis 12. As famílias da terra seriam abençoadas? Sim ou não? Aqui. Então essa ideia também é muito interessante de pensar. A ideia de missões, vendo as viagens missionárias de Paulo e Barnabé, são corretas. Mas o Senhor alcança as nações há muito tempo. A bênção para as nações veio lá de Abraão.
Por exemplo, quem foi alcançado de outras nações? Exemplos aí na Bíblia. Antes da vinda de Jesus. Quem? Nínive foi alcançada. Jonas pregou, o povo se arrependeu. Né? Quem mais foi alcançado de outras nações? Ruth. Ruth foi alcançada. Outra mulher? Começa com Raab e termina com Raabe. Raabe foi alcançada de outras nações. Para pensar aqui. Isso é misericórdia do Senhor. Isso é bênção de Deus. Isso é graça do Senhor. Mas, versículo 12. Mas vós profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é a sua comida, é desprezível. Irmãos, versículo 13, né, essa ideia da letargia, né, esse desinteresse, é resumido nessa exclamação. Qual que é a exclamação? Que canseira. Ah, vamos domingo? Ah, tem que ir lá de novo. Tá bom, que canseira. Já pensou isso? Não responde não. Só reflita. Já pensou isso? Irmãos, nosso coração, nossa carne, né, não deseja as coisas de Deus naturalmente. Devido à graça dele agindo no nosso coração, faz com que a gente seja um adorador. Então, sabe aquela luta da carne com o espírito? Ela acontece todos os dias. Às vezes o seu coração pode estar aqui canseiro. Mas domingo, olha lá, vamos lá, né? Tem que ir. Continuidade do versículo 3. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Qual é a resposta, irmãos? No versículo 8. A última frase do versículo 8. Ora, apresenta ao teu governador lá aquela oferta lá. Acaso ele terá agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos? Ou seja, se você fosse oferecer isso daí para qualquer outra pessoa, se você fosse oferecer um horário de descontração, né? Descontração que eu falo de não estar concentrado, tá? Descontração. Falta de concentração. Se você fosse oferecer um horário de falta de concentração no seu trabalho, o seu patrão ia chegar e falar assim, tudo bem, tá tranquilo. Não precisa nem se concentrar. Esse trabalho aí não precisa de tanta atenção assim. Ele fala isso ou não? O que ele fala? Pessoal, vamos lá. Atenção aí. Olha aí. Estão perdendo dinheiro com isso aí. O seu patrão vai olhar para você e falar assim, peraí. Nossa, esse tipo de serviço não dá certo não. Agora, para o Senhor, esse tempo de falta de concentração, tudo bem. Se o seu patrão não aceitaria, Deus aceitaria isso? Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações, grandioso, tremendo. Irmãos, cadê o horário da nossa aula? O que você está oferecendo ao Senhor? O que você está oferecendo ao Senhor? É o melhor? Porque há coisas que lá fora, quando tem a ver com o seu ganho, quando tem a ver com o seu prazer, quando tem a ver com o que você gosta, você se dedica.
e para o Senhor não. Por quê? Será que nesse grau de importância Deus está realmente em primeiro lugar? Cuidado você entrar nessa letargia, né, espiritual, nesse piloto automático. Eu tenho que saber, eu tenho que chegar, eu tenho que sentar. Eu tenho que fazer de tudo para ficar acordado. Senão, né, é difícil. Ou vai ver, eu dormindo, até constrangedor. Então eu tenho que fazer um esforço disso. Tá? Eu vou ter que levantar no momento, eu vou ter que cantar. Né? Vou ter que cantar. O pessoal vai ver, eu canto, é estranho, né? Então, quando tiver pregação, eu vou ter que estar ali, ligado. Mas eu preciso ir no domingo, porque senão, sabe como é que é? Fica ruim pro meu lado. Isso não é adoração. Acho que isso está enganando a Deus. Acho que isso engana o Senhor. Acha mesmo? O Senhor está aceitando essa oferta? Se arrependa. E a partir de hoje, venha adorar. Venha adorar o Senhor. O melhor do que você pode oferecer. Pega esse lado, o Senhor diz no último versículo aqui. Tendo um animal para trazer, não traz. Tendo um animal perfeito para trazer, não traz. Não faça isso, irmãos. Traga o melhor. Traga o melhor. Venha adorar. Venha glorificar o Senhor. Os irmãos falam assim, pastor, você está ligado, sempre está ligado no 220. Eu tento, irmãos. É uma luta. Meu coração fala assim, não, peraí. Calma aí, olha a dor nas costas. Né? Olha aí, tá. Não tem isso não. Vamos adorar o Senhor. É o nosso domingo. Nós temos algumas horas só do nosso domingo. Podia passar o dia todo. Podia passar o dia todo. Podia adorar o Senhor, aprender mais o Senhor o dia todo. Eu falo isso sem demagogia nenhuma. O dia todo. Porque é para o Senhor. Amanhã nós vamos entrar na rotina da nossa semana do trabalho, dos estudos, das outras coisas. É o domingo. Dia do Senhor. Faça o melhor. O melhor. Nada de trazer um mau coxo enfermo. Não faça isso não. Não faça isso não. Deus conhece o coração. Peça perdão para o Senhor. Fala, Senhor, eu quero o melhor. Quero levar o melhor que a minha mão puder oferecer. O melhor da minha voz. Eu sou meio desafinado. Eu estou meio desafinadinho, né? Mas eu canto desafinado de uma maneira melhor. Eu desafino de maneira melhor, né? Eu faço de maneira melhor. Eu quero ler de maneira melhor. Eu quero prestar atenção de maneira melhor. Eu quero saber o que acontece de maneira melhor. Eu vou aconselhar, eu vou aprender, eu vou desfrutar dessa comunhão de maneira melhor. Porque é para o Senhor. Ele é digno. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de lermos esse capítulo 1 de Malaquias e vemos, Senhor Deus, tão atual nos nossos dias. Isso pode estar tomando o nosso coração hoje. Perdoa os nossos pecados, Deus. Queremos oferecer ao Senhor aquilo que o Senhor é digno. Perdoe a mim, Senhor Deus, nas minhas falhas, nos meus erros. Me perdoe, Senhor. Quantas vezes pode bater pensamentos no meu coração de oferecer para o Senhor mais ou menos. Me perdoe, Senhor. Perdoe ao meu irmão, à minha irmã aqui, Senhor. Que às vezes, Pai, tem pensado, que canseiro fazer isso domingo após domingo. Pai, revigore, Senhor Deus, a cada dia a nossa fé. Nos conceda aquele ânimo que vem do Senhor, aquela perseverança de confiar nos Teus mandamentos. Queremos ser adoradores que prestam culto aceitável ao Senhor. Que o Senhor se agrade, que o Senhor seja glorificado. Ajuda-nos, Senhor. Oro por cada um aqui, Senhor Deus. Alcance com a Tua graça, Pai, para que possam ser verdadeiros adoradores, que amam o Senhor, que entendem que o Senhor está no primeiro lugar, em tudo na nossa vida. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.